Você aprendeu sobre o papel da gordura na geração de energia. Vocês lembram-se, né, que nós comentamos na nossa última aula 5, nós falamos que cada grama de gordura gera 9 calorias, e isso nos representa muita energia na realidade, né? Cada grama de gordura pode gerar bastante ATP, por isso que é uma fonte de energia muito eficiente, mas ao mesmo tempo difícil de quebrar. É uma das razões pelas quais as pessoas têm dificuldade de emagrecer, porque a molécula de gordura ela é mais complexa para ser quebrada, quer seja durante a atividade física, que demora um pouquinho mais, quer seja ao longo do tempo, ao longo dos meses, para quem está num programa de emagrecimento, por exemplo. Tá? Então, nós aprendemos um pouquinho desse papel da gordura na geração de energia, falamos sobre como o exercício queima essa gordura e acaba gerando o emagrecimento, que é a perda de gordura, tá? Não simplesmente a perda de peso. Vocês lembram que eu até enviei, eu acho que o último podcast gravado a respeito foi para desmistificar alguns paradigmas sobre alimentação e atividade física e emagrecimento. E um desses paradigmas é esse, da balança, né? Então não se orientar apenas pela balança. A balança, ela é um bom parâmetro, mas não é o melhor, tá? Então, para vocês não se orientarem apenas isso quando vocês querem trabalhar com emagrecimento. E vocês viram também nos últimos encontros assíncronos o papel do alongamento e do aquecimento na atividade física e também sobre as lesões mais recorrentes nos exercícios físicos e esportes. E aí é um tópico bem interessante porque alongamento, esse é um tópico que eu ia trabalhar de forma assíncrona mesmo, né? Então, eu me dedico a uma aula assíncrona para trabalhar sobre esse assunto, mas eu queria trabalhar ele com vocês ao longo do curso, porque faz parte da minha disciplina. Mas alongamento é uma coisa muito controversa, tá? E muitas pessoas falam que todo tipo de alongamento é bom, qualquer hora que você fizer é bom, e qualquer jeito que você fizer é bom, e qualquer momento que você fizer é bom. E na realidade isso não é verdade, tá? Assim como qualquer outro tipo de treino físico, o alongamento ele tem um benefício muito específico, ele é muito bom, mas quando você faz corretamente, e se você alongar, por exemplo, depois de um treino intenso de hipertrofia, é pior para a tua saúde, por causa das razões que eu até expliquei para vocês naquele vídeo, na videoaula anterior, tá? Quem não lembra muito bem disso, quem não assistiu ainda, volta lá no conteúdo da semana passada e vocês vão estar acompanhando aquilo que o professor Matheus falou sobre aquecimento e alongamento, beleza? O que você vai aprender hoje, então? Hoje nós vamos aprender o que são proteínas, tá? As suas principais fontes e como que elas são usadas na formação de massa muscular. Vocês vão aprender também o que é hipertrofia e que tipo de treino favorece a formação de massa muscular, que é o aumento da seção transversa do músculo, né? Hipertrofia. E como é que o corpo adapta-se ao treino de força com sobrecarga, né? Que é basicamente aumentando o tamanho da minha fibra muscular. Mas como é que isso ocorre? Como é que eu otimizo esse aumento, né, do tamanho da minha fibra muscular com o treinamento? Só lembrando uma coisinha bem interessante para vocês, turminha, meus queridos alunos de alimentos, tá? Esse conteúdo aqui, eu trabalho ele, a parte da hipertrofia, por exemplo, eu vou trabalhar com todos os segundos anos, né? Mas, especificamente com a turma de alimentos, eu entro um pouquinho mais na questão de nutricional mesmo, tá? E tanto que para as próximas semanas, por exemplo, na semana que vem, vou adiantar desde já, né? Você já deve ter visto alguma coisa no Cigar, mas eu já publiquei lá a aula da semana que vem, que vai ser síncrona, para atender vocês de novo, né? Vocês vão estar aqui ao vivo comigo. E eu vou falar um pouquinho mais sobre formulação de suplementos alimentares e uma ciência chamada nutracêutica, que é uma ciência nova, que é basicamente você reconhecer elementos nutricionais dentro da alimentação comum, né, rudimentar, habitual, e extrair aqueles elementos, né, nutricionais para um benefício específico clínico para a saúde das pessoas. Né? Essa ciência chamada nutracêutica. Vou estar falando sobre isso e sobre suplementação. É um conteúdo especificamente voltado dentro da disciplina de educação física que eu desenhei para o curso de alimentos. E parte disso nós já vamos aprender hoje, tá? Quando falarmos um pouquinho sobre hipertrofia, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas a respeito, vocês me perguntam. Não à toa, vocês estão fazendo curso de alimentos, que por mais que muitos talvez não sigam necessariamente para essa área depois no curso superior, eu sei que muitos de vocês também vão seguir, acabar seguindo para a área, quer seja da nutrição, quer seja da biomedicina, quer seja da fisiologia e medicina. Então, são todas áreas que vão se beneficiar dentro desse aprendizado, tá bom? Turma, o que são proteínas ao final das contas, né? Se nós trabalharmos numa analogia, a proteína é o que eu gosto de chamar de tijolos do nosso corpo. Assim como uma casa é construída a partir de tijolos, beleza? As proteínas, elas são os
constituintes do nosso corpo, tá bom? São as proteínas. Ora, essas proteínas são formadas por aminoácidos, nós não vamos entrar por aqui agora ainda, mas só para vocês saberem que existem vários tipos de proteínas, tá? E não apenas, talvez a principal função dentro do corpo seja a formação da estrutura, mas não é só isso que ela faz, tá? A proteína, ela carrega coisas do meu sangue, a proteína, ela forma hormônios, ela forma tecidos, ela forma glândulas, forma neurotransmissores, enfim, são variadas coisas no teu corpo que são formadas a partir de aminoácidos ou a partir de proteínas, tá bom? E isso nós adquirimos através da alimentação. Tá? Alguns elementos dessa proteína, que são os aminoácidos não essenciais, o nosso corpo produz sozinho. Os aminoácidos essenciais, o meu corpo precisa se alimentar para tê-los. E aqui eu até coloquei um pouquinho aqui para vocês algumas fontes de proteínas, para vocês observarem. Tem várias coisas de proteínas, tá? Nós não vamos ter tempo para apontar todos os alimentos que têm proteínas, mas uma coisa vale a pena fazer um comentário. As diferenças que existem na proteína vegetal e animal. Eu já vou dizer para vocês quais são as diferenças, porque isso levanta muitas dúvidas a respeito do mundo vegano, do mundo vegetariano, e vale a pena fazer um comentário mais científico a respeito. Já vou falar para vocês agora. Vocês podem ver que tem proteína em vários alimentos, tá? Nós não vamos citar todos aqui, mas eu coloquei talvez as principais fontes. No caso, carnes, gado e frango, carne de peixe, ovos, né? Proteína do ovo, nomeadamente da clara, ela é riquíssima numa proteína chamada albumina. Até vou colocar aqui só para vocês saberem. O feijão tem proteínas, ervilhas também tem muita proteína. Produtos derivados da soja geralmente são as fontes vegetais com maior concentração de proteína, né? Sementes e nozes, enfim, vários componentes de proteína, beleza? Vale a pena fazer um comentário muito interessante nesse aspecto. Professor Matheus, muitos me perguntam assim, tá, mas se vegetais têm proteína e carnes também têm proteína, qual é a diferença de um para o outro? Tá? Essa é a primeira pergunta que muitas pessoas fazem. Segundo, é tudo a mesma coisa ou não? Quais são as diferenças? Qual que é melhor? Qual que é melhor para a minha saúde e para o meu corpo? Proteína vegetal ou proteína animal? Então vamos lá. Independentemente da ideologia das pessoas seguirem dietas vegetarianas, veganas, enfim, do ponto de vista científico, do ponto de vista clínico, tá? A ideia é você se abster de alguns tipos de alimentos em casos de intolerância ou em casos de alergia, tá? Em todos os outros casos, você não abstém. No caso da carne, tá? No caso da carne que eu falo e dos derivados de fontes animais. O que eu quero dizer com isso? Ora, é óbvio que para pessoas que têm alergia ao leite, por exemplo, né, que é muito pior do que simplesmente a intolerância à lactose, a alergia ao leite é bem pior, porque tudo tem leite, basicamente, então você não pode comer nada com leite, exerce uma reação alérgica. Quem tem alergia ao ovo, por exemplo, né, nesses casos, convém você trocar as fontes dietéticas de origem animal para origem vegetal, nesses casos. De outros casos, falando de uma padronização da população, a maior parte das pessoas não tem essas reações alérgicas e não tem essa intolerância, convém muito mais utilizar proteína de fontes animais de alto valor biológico, que nós chamamos, do que as proteínas de fonte vegetal. Por que, basicamente, professor Matheus? Porque o conteúdo de aminoácidos de fonte animal não são alcançados por nenhum vegetal, tá? Nomeadamente, existem 9 aminoácidos ali que você só adquire através de fonte animal. E esses aminoácidos são usados para formar, quer seja estrutura molecular, de parte do meu corpo, na estrutura de tecidos, neurotransmissores, como por exemplo a acetilcolina. Esse é um neurotransmissor que vale a pena fazer esse comentário, né? Acetilcolina. Porque a acetilcolina, por exemplo, o composto acetil no próprio corpo produz. A colina, que é uma proteína, tá? A principal fonte dela é o ovo. E existem vegetais que também produzem colina. Entretanto, os aminoácidos que tem no ovo permitem que eu absorva toda a colina necessária para formar esse neurotransmissor aqui. Enquanto os vegetais isso já não é possível. Tá? Então, são vários elementos que convém mais a fonte animal. É óbvio, existem quantidades certas indicadas de alimentação proteica para a saúde da pessoa. Beleza? Um pouquinho dessa quantidade, por exemplo, tá? Para o ganho de massa muscular, eu até coloco aqui, que varia de pessoa para pessoa, como é óbvio, mas de 0,8 gramas a 2 gramas de proteína por quilo
corporal, tá? Vocês vão ver, quando eu falar sobre suplementação com vocês, que vocês até vão, o projeto final do curso de vocês aqui, desse segundo ano dentro da educação física, vai ser vocês formularem um suplemento alimentar, tá? Então, até o final do ano, vocês vão formar um suplemento alimentar, pelo menos dentro da base teórica, né? Como nós já imaginamos. Mas vocês vão ver que, quando eu falar sobre essas aulas de suplementação, a suplementação com proteína, na verdade, ela tem um efeito até 1,6 gramas por dia. 1,6 gramas por dia, tá? Passou disso, já não dá mais o efeito desejado. Beleza? O que isso significa na prática? Significa que se eu ingiro 1,6 gramas por dia ou ingiro 5 gramas por dia, tá? O meu resultado do ganho de massa muscular é igual, é o mesmo. Tá? Então, aqui eu falo muito de absorção proteica. Tá? Então, o meu corpo é capaz de sintetizar músculo até essa quantidade aqui. Passou disso, ele não vai conseguir sintetizar mais do que isso, vai absorver e sintetizar mais do que isso. Tá bom? Aqui um pouquinho daquelas informações que eu falei sobre os aminoácidos para vocês, né? Nós temos 9 Aqui eu coloquei 22 aminoácidos usados no corpo, mas na verdade existem mais, tá bom? Só que aqui eu falo muito para a estrutura, né, molecular, ou estrutura tecidual. Então, dos 22 usados, 9 são essenciais, tá? E aqui desses 9 essenciais, eu vou citar, por exemplo, um deles, tá? Que é a leucina, ok? É um dos aminoácidos BCA. Esses 3 são BCAs. Isoleucina, leucina e valina. Tá? Aminoácido de cadeia ramificada, BCA. Mas a leucina talvez seja o principal deles voltado para o ganho de massa muscular. Tá? Eu adquiro ele através da alimentação. Comumente encontrados nessas fontes aqui, né? E como eu coloquei anteriormente, nas proteínas de fonte vegetal, elas não são capazes de atender a maior parte dos aminoácidos essenciais para a alimentação. Enquanto se você come uma carne magra, um peito de frango, peixe ou um ovo, por exemplo, você adquire um grande pool, né, que nós chamamos, né? O pool é uma grande concentração, uma grande quantidade de aminoácidos necessários para formar proteínas. Enquanto que se for de fontes vegetais, você não adquire todos esses aminoácidos, né? Vem muito isolado um ou outro e você não tem toda o que você precisa, beleza? Agora, você deve estar pensando assim, ok, professor Matheus, mas você me falou das proteínas, agora vamos passar para a hipertrofia. Qual que é a relação do ganho de massa muscular com o ovo que eu como, ou com o leite, ou com a carne, tá? É exatamente esse link que eu vou fazer agora. Hipertrofia muscular. O que é hipertrofia muscular, afinal das contas? Professor Matheus, me explique, tá? Ora, da forma mais rudimentar para definir para vocês, hipertrofia muscular é o aumento da seção transversa do meu músculo, tá? Então, quando ele aumenta o tamanho, eu tenho o que eu chamo o fenômeno da hipertrofia muscular, o aumento da fibra muscular. É um fenômeno parecido com o que nós chamamos de hiperplasia, que é o aumento do número de fibras musculares. Tanto a hipertrofia quanto a hiperplasia, tá? Elas são consequências do que nós chamamos da resposta celular ao exercício físico. Tá? Então, o exercício físico, principalmente o exercício de força, tá? Aqui nós temos uma diferença muito grande de outros tipos de exercício, para aquele exercício que é o que você levanta força, que você faz força com musculatura. Esse exercício de força, ele causa uma resposta no teu corpo, que é o aumento da inflamação, o aumento da produção e secreção de testosterona, o aumento da produção e secreção de GH, que é chamado Growth Hormone, que é o hormônio do crescimento, e o aumento do IGF-1, que é um dos principais sinalizadores para a síntese proteica, ou seja, sinaliza para o músculo aumentar de tamanho, tá? Então, o exercício de força faz isso, tá? E então, quando eu faço um exercício de carga, por exemplo, imagine que eu tenho essa garrafinha de água aqui, ó, e eu faço enfim, eu levanto peso com ela, né? Eu pego ela e começo a fazer exercício de força, beleza? Faço várias vezes. Então, se ela está pesando 1 quilo, mas depois de algumas semanas eu coloco mais peso, ela está pesando 5 quilos, o que vai fazer para o meu músculo se adaptar àquele peso? Ele vai ver assim, poxa, eu estou acostumado com 1 quilo aqui, mas agora eu estou tendo que levantar 5 quilos, 5 vezes mais. Então, eu vou ter que construir mais fibra para dar conta do recado. E ele constrói mais fibra muscular e faz com que as fibras que lá já estão aumentem de tamanho. Tá? Esses fenômenos que são a hiperplasia e a hipertrofia ocorrem, então, em resposta ao treino físico, ao treino de força, e eles fazem com que mais proteína venha da minha corrente sanguínea, do meu intestino, onde está sendo absorvida, para a musculatura.
tá? Diferente de outros compostos, como, por exemplo, o carboidrato e a gordura, que eu tenho locais para acumular, né? O carboidrato eu guardo no fígado e no músculo, né? Como glicogênio hepático, glicogênio muscular. A gordura eu guardo, vocês sabem aonde, né? Na minha barriguinha, nas minhas pernas, no bumbum, no quadril. A gordura é onde as pessoas menos gostam, né? Tá lá acumuladinha, ela tem um local de se acumular. A proteína não tem esse local, tá? Então a proteína você absorve, ela vai para o músculo, senão você acaba excretando, metabolizando ela e ela vai embora, tá? Então, o que essa resposta do treino, né, o aumento do IGF-1, o aumento da testosterona, o aumento do GH, o aumento da inflamação também, que é importante, o que eles vão fazer basicamente é dizer, ó, proteína, vem para cá agora que eu vou usar você para construir músculo. E ela constrói mais músculo a partir daquilo. Agora, tem diferentes tipos de hipertrofia. E aqui, agora, eu quero uma conversa muito séria e interessante com vocês do seguinte, turminha. Principalmente para as meninas da sala, né? Para as mulheres que estão aqui ouvindo. O que acontece? Eu vou ter que falar com calma agora, porque eu sei que vai dar problema. Mas vamos lá, vamos por partes. Quantas vezes, né, eu já ouvi, porque eu já trabalhei como personal, já trabalhei como instrutor de musculação e tudo mais, muitas mulheres, clientes, chegarem, dizerem assim, mas eu não quero fazer treino de força porque eu não quero crescer muito, né? Eu não quero ficar muito musculosa, né? Eu quero só um pouquinho, mas não quero ficar muito grande, ok? Eu dizia assim, não, tudo bem, não vai acontecer, pode ficar tranquilo, não vai acontecer. Não, mas eu vi na televisão lá que teve mulheres musculosas que não fazem treino de força, e eu tento lá vai o professor Matheus com toda aquela paciência e diz, não, calma, isso não vai acontecer com você, fique tranquilo. Eu tento explicar, mas é difícil da mulherada entender, porque elas acabam comparando com as fisiculturistas, tá? Mas o que acontece? Eu vou mostrar para vocês 2 tipos de hipertrofia, tá? Que existem no corpo das pessoas. E nem todas as pessoas vão alcançar um tipo ou outro tipo, tá? Eu vou me adaptar talvez a um tipo de específicos, mas tudo depende do tipo de treino que eu tenho, da alimentação, da minha genética, da minha frequência de treino, do quanto que eu invisto, se eu uso esteroide anabólico ou não e tudo mais. Quais são esses 2 tipos de hipertrofia que eu quero mostrar para vocês? Eu quero deixar bem claro qual que é mais fácil de alcançar, tá? Mais fácil no sentido físico, tá? No sentido corpo, né, estética, beleza? É o seguinte, nós temos a hipertrofia miofibrilar e a hipertrofia sarcoplasmática. A miofibrilar é essa daqui, ó. Eu já até coloquei essa seta aqui para vocês verem, ó. Então, se vocês pegarem vários feixes musculares, ó, essas 3 rolinhos aqui, com pontinhos, são feixes musculares, tá bom? Estão vendo vários pontinhos aqui, ó, tá vendo? Pontinhos aqui, pontinhos aqui, pontinhos aqui e tudo mais. Cada pontinho desse é um miofilamento, né? É um filamento de proteína, né? De actina e miosina, tá bom? Esse tipo de hipertrofia é diferente dessa sarcoplasmática aqui, ó. Observe a diferença nas fibras, ó. Porque essa daqui tem muito menos fibra, apesar de ter um volume maior, tá? O que é esse espaço entre esses pontinhos? É o sarcoplasma, tá? Aí vocês estão vendo assim, o quê, professor Matheus? Você está mostrando isso aqui? Não estou entendendo direito, tá? Qual que é a diferença disso na prática? Me mostre uma foto de pessoas com diferentes tipos de hipertrofia. Ok, eu vou mostrar para vocês então. É o seguinte, do lado esquerdo da tela vai aparecer alguém com hipertrofia miofibrilar e do lado direito da tela a hipertrofia sarcoplasmática. Ambos têm muita hipertrofia, mas olha a diferença no corpo de um para o outro. Estão vendo essa diferença? Pergunto para vocês, tá? Vou perguntar para vocês agora. Pergunta com rasteira, tá? Quem é mais forte dessas imagens aqui? O menor, ou o chinesinho ali, que é campeão mundial de halterofilismo nas Olimpíadas, tá? É o mais forte. Como é que pode? O Hanolin, né, que é o nome dele, Haolin, é maior que o Ronnie Coleman, que é esse rapazão grande ali do lado direito da tela. Como é que pode um ser mais forte do que o outro? Provavelmente um tem maior crescimento das miofibrilas e o outro do sarcoplasma. O sarcoplasma aumenta e aumenta o volume do músculo. Dá tamanho, mas não dá potência para o músculo, nem força. Enquanto o aumento do número de fibras aumenta a força que você consegue produzir e a potência muscular. Perfeito, olha, resposta melhor do que essa, impossível, né? É isso aí, Isaac, exatamente isso, tá? E até, você fez um comentário bem interessante, no caso, né, tem a proteína mais miofibrilar, que é o chinesinho, né?
Um rapaz um pouco mais magro, lógico, eu tô falando magro, mas ele é muito forte. Se vocês observarem, olha o nível de definição da musculatura dele, extremamente definido. É muito forte, tá? Mas tem um aspecto muito interessante. Cada uma daquelas fibras musculares que ele tem a mais do que o rapaz do lado, do que o Ronnie Coleman aqui, por exemplo, esse daqui tem mais fibra muscular do que esse aqui, por exemplo, miofibrilar de proteína, mas cada fibra muscular dessa aqui, ela é inervada por um nervo, tá? Por um neurônio que vem lá do cérebro que causa a contração. Ora bem, a força muscular, ela é uma propriedade muito mais neuronal do que propriamente muscular, do tamanho do músculo. Não quer dizer, o que não quer dizer que o Ronnie Coleman ali, o grandalhão, não tem força. Não, com certeza, ele é muito forte, tá? Mas se fosse para causar uma competição de halterofilismo, esse daqui, ó, o rapaz magrinho, vai ganhar, beleza? E eu tenho certeza que se vocês vissem na rua um rapaz desse comparado com o Ronnie Coleman, você dizer, não, o Ronnie Coleman é muito mais forte, mas na prática não é. Porque nós temos dois tipos de hipertrofia diferentes. Agora, vamos lá por partes. Tá? Muita atenção nessa hora aqui, turminha. Vamos por partes. Eu não estou dizendo que você ter esse corpo aqui, forte dessa forma, é fácil. Não é fácil, tá bom? Não é fácil. Mas, ainda assim, ele é mais alcançável do que esse daqui. Beleza? É muito mais alcançável do que isso aqui. É mais barato, não consome tanto, né? Não gasta tanto, né? Tanto suplementação, não envolve tanto o uso de esteroide anabólico, porque aqui é certeza que tem esteroide anabólico envolvido, tá? É certeza. Eu não falo isso, não falo no sentido muito provavelmente, não. É certeza, tá? É certo, tá? Tem esteroide anabólico envolvido, anabolizante, beleza? Então, é mais prático nós alcançarmos uma hipertrofia muscular dessa forma aqui, ó, como chinesinho, do que dessa outra forma aqui, tá? E o que eu vou mostrar para vocês agora é um tipo de... São componentes que nós levamos em consideração na hora de montar um treino físico de hipertrofia muscular, tá? E isso, cada peça desses componentes é variável conforme o tipo de pessoa que nós estamos lidando e conforme o objetivo de cada uma dessas pessoas. Mas eu já coloco aqui para vocês, por isso que eu falei para vocês, ó, eu quero dedicar uma frase específica para as mulheres. Não se preocupem, vocês não vão ficar igual o Ronnie Coleman se vocês treinarem de força, tá? Porque, uma, não tem a mesma liberação de testosterona. 2, não tem a mesma liberação de GH. 3, só vai querer ficar igual se quiser usar esteroide anabólico, se quiser usar anabolizante. 4, não vai precisar gastar tanto com o suplemento alimentar. 5, não precisa cuidar tanto da questão da ingestão de sal e água na alimentação. Enfim, tem uma série de coisas que as pessoas não fazem normalmente, tá? Então, um Ronnie Coleman ali que tá grandalhão daquele lado, puxa, pura musculatura, mas ele quer ser assim. E outro detalhe, pessoal, no final da aula, o último tópico que eu vou falar para vocês é sobre genética. E vou só citar esse aspecto, porque tem a parte de genética também. Tem muita gente que vai poder treinar muito, vai poder usar esteroide anabólico, vai poder tomar suplementação, usar drogas, e não consegue ficar igual aquele rapaz ali, porque não tem o tipo de fibra muscular determinada geneticamente propício para isso, beleza? Então já vale fazer esse comentário aqui para vocês. Eu vou apontar agora fatores que nós levamos em consideração na hora de um treino, para vocês terem hipertrofia muscular. Tá? Eu não quero dizer que vocês vão ficar igual a algum desses daqui, né? Tá? Então não é essa a ideia. Eu vou mostrar parâmetro geral para a população. Tá? Tudo que você leva em consideração para qualquer pessoa aqui, como se todo mundo nessa sala fosse igual. E eu sei que isso não é. Né? Nós temos homens, temos mulheres, alguns já estão acostumados com treino, outros não. Alguns têm um tipo de alimentação, outros têm outro tipo. Alguns têm um tipo de genética, outros têm outro tipo e tudo mais. Tem várias coisas diferentes. O que eu vou mostrar aqui agora para vocês é como se todo mundo fosse igual. Tá bom? Daí essa estrutura é modificável de acordo com a especificidade e individualidade biológica de cada um. Mas é óbvio, vai ser mais fácil alcançar esse daqui, a lógica que eu vou mostrar, tá? Vai ser mais fácil alcançar igual ao do chinesinho do que igual ao do Ronnie Coleman, tá? Nós não vamos falar necessariamente desse tipo de hipertrofia aqui.